meu lindo! Fala, minha linda! Por cá, professora Clismane Alves, depois de tanto tempo, né? Eu sei, eu demoro, tô até vindo com mais frequência aqui no YouTube, né? Mas, pois é, tô passando pra gente conversar um pouquinho hoje, né, a respeito de um assunto que vocês pedem muito, que é a Lei de Execuções Penais. E hoje, deixa eu só tirar isso aqui pra não atrapalhar, a gente vai conversar sobre um assunto muito complicadinho, que é o assunto de livramento condicional, que você vai encontrar aí a partir do artigo 131 da nossa Lei 7.210 de 84, e que é um pouco complicado, porque não adianta você estudar só o artigo 131, você tem que fazer menção ao artigo 83 do Código Penal e tem que ficar fazendo essa ligação entre esses dois institutos penais para poder conseguir estudar, aliás, entre esses dois diplomas legais para poder conseguir estudar esse instituto, né, do direito penal, que é o livramento condicional, tá certo? Então, antes da gente começar aqui essa aula, eu vou só pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, para, por gentileza, clicar aqui embaixo, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, deixar o teu feedback aqui embaixo, te dizer, né, se te ajudou, se agregou em alguma coisa, o que que tu quer, né, que a gente traga por aqui nas próximas aulas, tá bom? Eu sei que eu demoro um pouquinho, mas é porque é um pouco corrida, é um pouco complicado, eu estou indo em curso de formação, estou aqui com o meu manto de ex-concurseira e agora eu estou aqui falando com você concursada para te dar aqui aquela força, aquela fé, aquele negócio que tu também vai conseguir. Tá bom? Beleza? Vamos embora então, vamos conversar um pouquinho a respeito do nosso livramento condicional. Para você que está passando aqui pela primeira vez, né, tá tendo aqui uma alta muito grande nesses vídeos de LEP, nessas aulas de LEP, é o assunto que vocês mais pedem, tem muita polícia penal saindo, né? A carreira da polícia penal tá valorizando muito, graças a Deus. E muita gente está se interessando nessa área. Então vocês pedem bastante, mas para quem está chegando aqui agora, esse aqui é o meu arroba, tá certo? @profaclismane_alves, para você me chamar lá no Instagram, caso você tenha alguma dúvida para tirar. Peraí, deixa eu apertar aqui nesse negócio que não deu muito certo, ó. E aí você me chama lá e eu tiro sua dúvida assim que eu puder. Tá bom? Tranquilos? Então vamos lá começar e trataremos, como eu disse, do assunto livramento condicional. E como eu disse para você já, a primeira observação é um pouco complicado, porque a gente tem dois diplomas legais que tratam a respeito desse assunto, né? Como eu disse para você, é o Código Penal Brasileiro e a gente vai ter a Lei de Execuções Penais. Então é bem complicado, você tá saindo de um para ler o outro, voltando, né, indo, voltando, e por isso que é um pouco mais complicado. Mas nada que a gente não consiga trabalhar aqui, tá certo? A palavra livramento, meus queridos, nada mais é do que liberdade, né? E quando eu falo livramento condicional, eu estou falando com você de uma liberdade que ela está adstrita, que ela está sujeita a algumas condições, a alguns requisitos, tá certo? Então, por livramento, nós vamos entender uma liberdade. E você vai ler comigo uma liberdade antecipada, tá certo? O indivíduo deveria ficar preso por mais algum tempo, entretanto, atendendo alguns requisitos, o Estado vem e libera essa pessoa condicionalmente para ela passar por um período de prova, que é o período que ela vai passar na rua. Se tudo der certo, ao final desse livramento condicional, que é o livramento sujeito a condições, o Estado ele vai lá e extingue a punibilidade daquela pessoa. Se tudo der errado e o sujeito continuar fazendo aquilo que ele não podia fazer, vão ter algumas consequências que a gente vai trabalhar a partir desse vídeo aqui. Tranquilos? Beleza total? Então a gente está falando aqui de uma liberdade antecipada que está inclusive sujeita a algumas condições. E para isso ele vai preencher alguns requisitos. Se tudo der certo, o Estado vai lá e revoga. Se ele não cumprir, né? Aliás, né? Se tudo der errado, o Estado vai lá e revoga. Se tudo der certo, o Estado vai lá e extingue a punibilidade. Perfeito? Ok? Então vamos avançar. E vamos trabalhar aqui o artigo 83 do Código Penal. Lembrando, né, que o livramento condicional, ele nada mais é do que um instrumento de ressocialização. Não tem como você olhar para mim hoje e me dizer que o nosso sistema penal ele é capaz de ressocializar alguém. Eu sempre falo isso nas aulas de LEP. Não tem como. Por mais que você ache que o bandido merece estar lá, eu também acho que ele merece estar lá, que ele merece pagar pelo que ele fez, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, colocar os pés no chão e ver que não é uma situação que vai causar ressocialização. Eu sei que tem muita gente também que não merece ressocialização, eu sei, mas tem gente que ainda dá para se aproveitar e lá a gente não consegue fazer isso, tá bom? Claro que, como eu disse, a pessoa tem que arcar com os seus erros, mas infelizmente o nosso sistema penal ele não é apto a ressocializar ninguém nesse momento. Então a gente trata do livramento condicional como um instrumento de ressocialização. A gente vai tentar inserir a pessoa na sociedade novamente, por exemplo, por meio da família dela, para que ele fique perto da família, para que ele fique na casa dele, para que ele consiga um trabalho se ele estiver apto para isso, tá certo? Então é um instrumento de ressocialização, nada mais é do que isso, perfeito? E no artigo 83 a gente vai ter os requisitos, tá? Requisitos.
requisitos, né, para que você tenha aí, né, para que haja a obtenção do livramento condicional. Esses requisitos aqui, eles são requisitos decoreba. Não adianta eu dizer para você que você vai aprender, que isso, que aquilo, você pode até aprender, mas via de regra aqui você vai memorizar, tá certo? E memorizando vai dar tudo certo, tá bom? O artigo 83 vai dizer que o juiz ele poderá conceder o livramento condicional ao condenado. Primeira observação importante, não é ao preso provisório, é ao preso condenado, tá certo? E aí ele está condenado a uma pena privativa de liberdade. É claro, se ele vai ser liberado é porque ele está privado de sua liberdade. Se ele tivesse uma outra pena restritiva de direito ou qualquer coisa que não fosse privação de liberdade, não teria por que eu dá-lo um livramento condicional, não é isso? Então aqui a gente vai ter um preso que ele é um preso condenado, já está sobre ele ali uma sentença penal transitada em julgado. Essa pena que ele está, né, perdão, cumprindo, é uma pena privativa de liberdade, que ela é igual ou superior a 2 anos. Cuidado, tá? Ela é igual ou ela é superior a 2 anos. Não é menos de 2 anos, tá bom? Porque aí a gente estaria tratando, por exemplo, daqueles outros institutos da Lei 9.099. Então aqui eu tô falando de uma pena privativa de liberdade que é igual ou superior a 2 anos, beleza? Desde que ele cumpra os requisitos. Quais são? Primeiro, cumprido mais de um terço. Aí tu presta atenção, além de tu saber que ele é condenado, a pena tem que ser privativa de liberdade, tem que ser igual ou superior a 2 anos, tu vai ter que saber que tem patamares. Dependendo da situação dele, ele vai ter que preencher determinado requisito objetivo. Primeiro, cumprido mais, não é um terço, meu aluno, é mais de um terço da pena. Se ele for condenado não reincidente em crime doloso, se ele tiver bons antecedentes. Significa dizer que ele pode ser reincidente? Pode. Ele pode cometer um crime culposo e daqui a 3 anos ele cometer um crime doloso? Pode. Ele é reincidente aqui? Ele é reincidente. Mas ele é reincidente em crime doloso? Não. Ele é reincidente, tá? Então, se ele for reincidente, tudo bem. O que ele não pode ser para cumprir um terço da pena e para ser liberado condicionalmente é reincidente em crime doloso. Então, ele cumpre mais de um terço da pena se ele não for reincidente em crime doloso, se ele tiver bons antecedentes. Simples assim, tá certo? Cuidado com essa questão aqui da reincidência, tá? A reincidência aqui é específica em crimes dolosos. Segundo requisito, que ele tenha cumprido mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso, tá certo? Então aqui em cima, né? Se ele vai cumprir mais de um terço, se ele for primário, ou então, se ele for reincidente, desde que não seja reincidente em crime doloso. E aqui embaixo, ele vai cumprir mais da metade se ele for reincidente em crime doloso. Aí a gente tem algumas situações que devem ser analisadas também, tá certo? Primeiro, tem que estar comprovado o bom comportamento durante a execução da pena. Eu vou deixar aqui um asterisco para você prestar atenção nisso aqui, tá bom? Tem que não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Professora, o fato de ele cometer falta grave já me tiraria essa questão do bom comportamento positivo. Agora, aqui, por isso que eu deixei o asterisco, porque você tem que analisar mais abrangentemente, mais abertamente essa questão do bom comportamento. Há julgados, né, do nosso STF no sentido de considerar essa questão do bom comportamento em um tempo mais amplo, tá certo? Porque ele pode, por exemplo, não ter cometido uma falta grave nos últimos 12 anos, mas ele pode ter cometido, sei lá, nos 12 meses, né? Mas ele pode ter cometido nos últimos 24 meses, nos últimos 20 meses, nos últimos 16 meses, tá certo? Então, uma coisa é você ter um bom comportamento que vai ser analisado durante a execução da sua pena. Outra coisa é o fato de você não ter cometido uma falta grave nos últimos 12 meses, tá certo? Então, são situações diferentes. Não é porque tá junto aqui que é a mesma coisa, tá bom? C. Tem que ter um bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Condenado, você sabe que ele trabalha, então ele tem que ter trabalhado direitinho, né? Aqui tem vídeo sobre o trabalho do preso. Aqui embaixo, ele tem que ter aptidão para prover a própria subsistência mediante o trabalho honesto. Quando ele sair, ele tem que ter aptidão para que ele possa se manter, porque senão ele vai fazer o quê? Se ele não tiver aptidão para trabalhar. Aí o preso ele vai sair, vamos estar ele na rua, ele vai fazer o quê? Vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer execuções, entendeu? Então ele tem que ter aptidão para prover sua própria subsistência mediante um trabalho que seja honesto. Perfeito, meus queridos, ok? A gente ainda tem outro requisito, né? Que é ter reparado, salvo a efetiva impossibilidade de fazer o dano causado pela infração. Sempre tem essa questão de reparação do dano, tá bom? E aqui embaixo, ele tem que ter cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo. Cuidado para não achar que é só o 3T, tá? E se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza, tá certo? Porque se for reincidente, não vai ter, infelizmente, a questão do livramento condicional nos termos do artigo 112 da LEP, inclusive, que foi alterado recentemente. Tá bom? Perfeito? Então, não pode ser reincidente específico em crimes dessa natureza. Se for, não vai haver a possibilidade do livramento condicional. Perfeito, querido? Show de bola? Isso aqui, como eu disse, você vai ter que memorizar, não há muito mistério, eu não tenho nem muito o que dizer para você. Tá bom? Tranquilos? Aí aqui embaixo a gente ainda tem um parágrafo único que vai dizer que para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão desse livramento, além dos requisitos, fica também subordinada à constatação das condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Vamos ver se ele se regenerou, né? Se baixou sobre ele o Espírito Divino e ele é uma nova pessoa, tá certo? Então também tem que ser analisada essa questão. Perfeito? Ok. Lembrar, pessoal, que a falta grave retira o bom comportamento, né? Nós já tratamos sobre isso, tá bom? Tranquilos? Vamos avançar aqui e trataremos agora do artigo 132, que vai falar a respeito das condições. Você viu comigo os requisitos. Esses aqui são os requisitos para que a gente obtenha o livramento condicional. Tá bom? Que, como eu já disse para você, é um instrumento de ressocialização. Agora a gente vai para as condições a que aquela pessoa fica subordinada, aquelas pessoas ficam submetidas para que ela possa, de fato, usufruir daquele livramento condicional. Tá certo? Aí as condições a gente vai ter lá no artigo 132 da nossa LEP. Você acabou de ver comigo o artigo 83 do Código Penal, tá bom? 132 da LEP vai dizer o seguinte, ó. Deferido o pedido de livramento condicional, é claro, né? O juiz ele especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Parágrafo 1º. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. Então, aqui a gente vai ter condições que são obrigatórias e a gente também vai ter condições que são facultativas. Cuidado com o poderão, cuidado com o deverão, que a banca vai tentar pegar você nisso aqui, tá bom? Então, cuidado. Condições obrigatórias, elas sempre serão impostas. Por quê? Porque elas são obrigatórias, tá certo? São condições obrigatórias. Primeiro, obter ocupação lícita dentro do prazo razoável se for apto para o trabalho. Por quê? Uma condição para que ele fique liberado condicionalmente é que ele trabalhe, tá certo? Agora, professora, todo mundo vai ter que trabalhar? Claro que não. É só se ele for apto para o trabalho. Se ele for uma pessoa deficiente, se ele não puder trabalhar, ele não vai trabalhar, tá certo? Ele só vai trabalhar, ele só vai ter que ter essa obtenção de ocupação lícita dentro de prazo razoável. Você tá vendo aqui que o legislador ele não traz o prazo de 1 ano, 6 meses, 3 meses, não, ele traz um prazo razoável, tá certo? Que é subjetivo, né? Se for apto para o trabalho. B. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. Novamente, a lei, o legislador, ele não traz um tempo, tá bom? Você vai ter que buscar um trabalho, quando você conseguir, você vai ter que ficar comunicando ao juiz. Quando? Periodicamente, você só não pode deixar de comunicar, mas a lei não fala que é a cada mês, a cada 15 dias, a cada 20 dias, a cada 2 meses, tá certo? Então, cuidado com isso aqui, cuidado com a questão de tempo, que a banca adora botar 30 dias, adora botar um mês, tá bom? Então, é de maneira periódica. E aqui, cuidado com a linha C, porque vai dizer assim, ó, não mudar do território da comarca do juiz da execução sem a prévia autorização. Para você mudar do território da comarca, ou seja, para outra cidade, por exemplo, tá certo? Não mudar do território da comarca sem a autorização. Para mudar, você tem que pedir autorização. Você pode mudar? Claro que pode. Não quero mais viver nessa cidade, quero viver em outra cidade. Posso? Posso, peço autorização. Se o juiz autorizar, você vai com Deus. Agora, não pode mudar sem a autorização. Não é informação, é autorização. Não pode mudar do território da comarca sem a autorização do juiz. Perfeito? Tranquilos? Pronto. No parágrafo 2º, a gente vai ter as condições que são facultativas, tá certo? Que poderão, né? E a gente também pode chamar isso aqui de facultativas ou judiciais, porque fica a critério do próprio juiz, tá certo? Vai dizer o seguinte, ó, poderão ainda ser impostas ao liberando, poderão, não é que sempre serão, é que poderão. Entre outras obrigações, as seguintes. A. Não, cuidado, eu falei da C, não falei? Cuidado para não confundir com isso aqui, tá bom? Porque isso aqui, aí tu olha nesse professor do mesmo tamanho de quando eu decorei, só que tá errado, né? Cuidado.
Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida de observar a cautela e de proteção. Qual é a diferença? A diferença é toda. Porque aqui no primeiro tu vai mudar do território da comarca, tu quer se mudar, sei lá, de Fortaleza para Calcaia, tá bom? Tu quer se mudar, sei lá, de Fortaleza para Quixaramubim, entendeu? Aí aqui embaixo tu não pode mudar residência sem comunicar. E outra, aqui em cima tu vai pedir autorização. Aqui embaixo tu vai comunicar. Tu vai morar no mesmo bairro, mas é em outra rua. Tu vai morar na mesma cidade, mas é em outro bairro. Aí, nessa situação aqui, você vai pegar e vai comunicar ao juiz e à autoridade que é incumbida de observar a sua cautela e a sua proteção. Já que você está na rua, alguém vai ficar incumbido disso, tá certo? Então, cuidado. Mudar do território da comarca, você vai ter que pedir autorização e é uma condição obrigatória. É uma condição que sempre vai ter. Mudar de residência, você tem que comunicar à autoridade. E não é sempre que isso vai acontecer. É quando você estiver submetido a essa condição, que é uma condição judicial, é uma condição facultativa. Tá certo? Geralmente o juiz faz isso quando a pessoa é muito perigosa, quando a pessoa vive sumindo, quando a pessoa, sei lá, né? De repente tá aqui, depois já não mora mais em outro canto. Aí pronto, a polícia vai atrás, já não tem mais monitoramento eletrônico, já não tem mais nada, que a pessoa já se desfez e pronto, entendeu? Então o juiz coloca a pessoa submetida a isso aqui, tá certo? Mas cuidado para não confundir. B, recolher-se à habitação em hora fixada. Ó, 10 horas tem que estar em casa, né? Assim a maioria das pessoas, né? Eu morei sempre em zonas de risco, né? Eu sempre morei no gueto, meu amor, eu sou da favela, sabe? E aí lá a gente sempre via, né, as pessoas que eram presos, os meninos, né, novinhos assim, envolvidos, que eram presos e que eles saíam, mas que eles tinham horário para entrar, né? Algumas vezes até pediam pra gente ler o papel, que não sabiam ler, alguma coisa assim, que tinham horário para entrar. Então, tem horário para entrar, é uma condição facultativa ou judicial. Não é sempre que isso vai acontecer, não é uma condição obrigatória, tá certo? Mas pode acontecer. Não frequentar determinados lugares que possam levar ali a pessoa à prática daquela delinquência novamente, a prática criminosa, né? Não frequentar, por exemplo, bar, não frequentar determinado bairro, né? Não, entendeu? Coisas assim. Utilizar, aí aqui no D foi vetado, né? Utilizar equipamento de monitoração eletrônica. Toda vez que alguém é liberado condicionalmente ou está cumprindo a pena, né, fora da cadeia, fora do estabelecimento prisional, ele é obrigado a usar monitoração eletrônica? Não, tá certo? Até porque se todo mundo for sair com monitoração eletrônica, haja dinheiro só para monitoração eletrônica, né? E não tá tendo dinheiro nem para outras coisas. Aí, o que acontece? Isso aqui é uma condição que é facultativa. O juiz, ele pode impor a utilização de equipamento de monitoração eletrônica para ficar mais fácil ali, né, o achamento do bandidinho. Tá bom? Tranquilos? Então é isso, meus queridos, essas são as condições. Você já viu comigo os requisitos e você já viu comigo as condições. Agora a gente vai para uma cerimônia que tem lá dentro, né? A professora quer dizer que para a pessoa ela ser liberada condicionalmente tem a cerimônia? Tem, tá certo? Vai ter uma cerimônia que vai ser presenciada pelos outros detentos. Para quê? Para que eles possam dizer assim, tá saindo, hein? Vou fazer por onde sair também. Ter um bom comportamento, cumprir a pena, não sei o quê, para poder sair também, né? Para poder incentivar, já que, como eu disse, é um instrumento de ressocialização, tá certo? Então a gente vai meter uma coação, assim, né? Tá vendo? Ó, teu amigo vai sair, quer sair também, só fazer a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, ó. Esse aqui é só a título de conhecimento, tá bom? Pode até cair, mas se for letra de lei. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente, olha que honra, né? Meu Deus do céu. No dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, não é o presidente da República não, viu? No estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observado o seguinte. Primeiro, a sentença será lida ao liberando na presença dos demais condenados pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou na falta deste pelo juiz. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas, que podem ser obrigatórias ou facultativas, como nós já vimos, né? E o liberando declarar se aceita as condições. E ele não aceita? É claro que ele aceita. Quem é que quer ver engaiolado? Nem passarinho, né? Então ele aceita e vai-se embora com a graça de Deus, beleza? Só que eu disse para você que a gente tem uma liberdade, que ela é antecipada, que ela é mediante condições, e se você pisar na bola, nego, aí o Estado vem e revoga. Então agora a gente vai ver as condições de revogação desse benefício que é o livramento condicional, tá certo? E eu já tratei com vocês aqui outras vezes que a LEP, ela é chatinha de trabalhar para mim, porque ela é letra de lei, porque eu sei que o aluno, principalmente o iniciante, né, ele tem necessidade de ouvir o professor falar. Mas o fato de você ler já é suficiente para você aprender, certo? Aí fica meio chato para mim dizer assim, ai meu Deus, mas eu vou só ler para esses meninos, eles vão achar que eu tô só lendo. Pois é, mas não tem muito o que explicar. O que tiver de explicar aqui eu explico, tá bom? Daqui a pouco a gente vai entrar aqui no assunto que eu vou ter que explicar.
Mas a maioria das coisas você aprende a LEP lendo, então é um reforço positivo que você tem que fazer. Assista a aula da sua tia aqui, tá bom? Deixa um comentário depois, o like, se inscreve. Aí depois tu lê de novo, porque quanto mais tu lê, mais tu memoriza. E a banca, ela cobra a letra de lei, tá certo? Então vamos para as condições de revogação. Ó, revoga, e aí aqui é a mesma coisa, tá certo? Vai ter uma revogação obrigatória, tá? E vai ter a outra possibilidade de revogação. Primeiro, revoga-se o livramento condicional, artigo 86 do Código Penal, tá? Código Penal Brasileiro. Revoga-se o livramento condicional se o liberado vem a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, ou seja, não tem mais para onde correr. O cara ele foi condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Primeiro, por crime cometido durante a vigência do benefício. Ele está liberado condicionalmente, certo? E ele vai lá e mata uma pessoa. Ele vai lá e rouba uma pessoa. Tá certo? Então ele foi condenado. E não é, ele vai ser recolhido à cadeia novamente porque ele cometeu esse delito. Não, presta atenção. Se ele for condenado, transitou em julgado por um crime cometido durante a vigência do benefício, tá certo? Ou então, por crime anterior, observado o disposto no artigo 84. Lá no artigo 84 vai dizer que a gente soma as penas, tá certo? A título de livramento condicional. Então, presta atenção, vou explicar agora a diferença. Pronto, dando continuidade aqui, tudo travou, eu tive que recomeçar a gravar, não sei de onde foi que eu parei, por isso que eu tô informando aqui a vocês, que eu não sei se vai dar pra cortar, então a gente vai dar continuidade, tava falando do artigo 86, tá certo? O artigo 86 vai falar a respeito da revogação do livramento condicional, que eu já expliquei mais ou menos o que era, né? E aí vai ser revogado se o liberado vem a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, e a gente vai ter duas situações, tá certo? A primeira situação é quando o crime é cometido durante a vigência do benefício, então o bonito tá lá, tá solto, tem as condições, ele vai lá e comete um novo delito. A segunda é por crime anterior, né? Ali nos moldes do artigo 84, que eu já expliquei também que vai ter o somatório das penas. Então, antes dele ser liberado, ele já havia cometido o crime, entretanto, durante o período de liberação, né, o período de prova, ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade em relação a esse outro delito, tá certo? Aí a gente vai ter algumas situações, ó. Nessa situação da revogação por crime cometido durante o livramento condicional, a gente vai desconsiderar isso aqui, desconsidera, se ele for condenado, o período que ele passou livre, né, para contagem de prazo. É como se ele nunca tivesse cumprido, é como se ele tivesse que cumprir ainda aquele tempo, ele não tivesse cumprido nada, pronto, tá? Agora, quando a gente fala nessa situação, né, que vai ultrapassar os critérios objetivos, professora, como é que seria essa questão aqui do crime anterior, observando o artigo 84? Pronto, antes ele teria que cumprir mais de um terço, botei foi em mim, olha, peraí, deixa eu botar. Mais de um terço, certo? Só que agora, somados, ele deu uma pena X e ele não vai mais ter que cumprir, mudou o critério objetivo, não é mais de um terço, é mais de 2/3. E ele não atingiu ainda esse patamar de cumprimento de pena para ele ser liberado condicionalmente. É isso que esse segundo, né, que esse inciso segundo está dizendo aqui, tá certo? Nessa situação aqui, a gente vai considerar esse período que ele passou de livramento condicional para o período de prova, tá certo? Então aqui eu vou considerar. Digamos que aqui em cima faltava, sei lá, 6 anos para ele concluir. Ele tinha que ficar 6 anos, ele ia ficar liberado condicionalmente 6 anos, se ele cumprisse os 6 anos tranquilo, extinguir a punibilidade. Só que aí ele foi condenado por um crime cometido durante a vigência desse benefício. O que é que a gente vai fazer com esses 6 anos? Desses 6 que faltavam, ele já tinha cumprido 3, tá certo? Eu vou apagar, desconsidero totalmente, tá certo? Diferente desse aqui, faltava 6 anos, ele já tinha cumprido 3, beleza? Só que é nessa outra circunstância, ele foi condenado, mas é um crime cometido anterior à vigência desse benefício. Aí eu considero esses 3 anos aqui, ficou faltando só 3, a gente vai analisar a situação dele daqui pra frente. Perfeito? Ok? Tranquilos? Aí o artigo 87 vai dizer que o juiz ele poderá também revogar o livramento, ou seja, uma situação facultativa, judicial, a critério do juiz, né? Pode revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente, que é isso, né? Irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção que a pena não seja privativa de liberdade. Perfeito? Cuidado para não confundir. Pode haver a revogação se ele deixar de cumprir qualquer das obrigações. Lembra que era o imposto de obrigações inclusive facultativas? Pronto, ele deixou de cumprir. Ou então ele foi condenado por um crime ou uma contravenção e que a pena, por exemplo, era uma pena privativa de direitos, não era uma pena restritiva de liberdades, tá certo? Tranquilos? Então aqui também é uma situação de revogação e é uma situação de revogação facultativa, perfeito?
O artigo 88 vai dizer que revogado o livramento não pode ser novamente concedido. Tá vendo? Foi revogado por qualquer dessas situações, né? Não pode ser novamente concedido. E salvo quando a revogação resulta de condenação por um crime anterior àquele benefício, não se desconta da pena o tempo que ele estava solto. É o que eu expliquei para você, tá certo? Ele tá falando dessas duas possibilidades aqui, ó. Revogado o livramento não pode ser concedido nessa primeira situação aqui, que ele cometeu um crime durante a vigência do benefício. Agora, no caso de revogação que resulta de condenação por um crime anterior, que é essa situação aqui, e não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Ou seja, um eu vou considerar, o outro eu não vou considerar. Não foi assim que a gente conversou? Então, se ele cometeu um crime durante a vigência do benefício, eu não considero o tempo que ele cumpriu a tempo de pena. Se ele foi condenado por um crime anterior, eu vou considerar o tempo que foi cumprido. Tá certo? É exatamente isso que o artigo 88 quer dizer, só que ele trata de uma maneira mais confusazinha. Tá bom? Você vai ler esse artigo 88 junto com o artigo 140 da LEP. Deixa eu ver se eu trouxe. Ó, trouxe não, junto com o artigo 141 da LEP, na realidade, que é esse de baixo, tá certo? Por isso que é complicado o livramento condicional, porque você tem que ficar toda hora recorrendo a um artigo e a outro. O artigo 141 vai dizer que se a revogação for motivada por infração penal anterior, que é exatamente o que eu conversei lá do inciso 2º, né? Anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Então, para a primeira possibilidade, o crime foi cometido durante o período de vigência do benefício. Eu não conto esse tempo e ele não pode mais ter o benefício de livramento condicional. Morreu Maria Preá. Na segunda possibilidade, ele foi condenado, mas um crime era anterior à vigência do benefício. Ele vai poder obter um novo livramento condicional e o período em que ele usufruiu desse benefício será contado. É exatamente o que tem dizendo aqui, tá bom? Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do benefício, computar-se-á como tempo de cumprimento de pena. Considera, tá certo? Sendo permitido para a concessão de novo livramento, ou seja, só não terá novo livramento nessa situação, nessa aqui pode. A soma do tempo das duas penas, beleza? Porque eu disse para você que o crime ele foi cometido, no artigo 84 vai dizer que soma as penas, não é isso? Pronto, tá bom? Artigo 142 vai dizer que no caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto liberado e tampouco se considerará em relação a mesmo novo livramento, que é essa situação do primeiro, né, que ele cometeu durante a vigência do benefício. Nem considera e nem dá a ele uma nova possibilidade de livramento condicional, tá bom? Aí o artigo 145 vai tratar da possibilidade de prisão, né, já que ele cometeu esse novo delito no período, né, ali do período de livramento, enfim, aconteceu algum problema, tá? O artigo 145 vai dizer assim, ó, praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar sua prisão. Ele pode, não tá dizendo que vai acontecer de imediato, tá dizendo que ele pode, tá? Ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Então, o que é que acontece? Ó, ele pode ou não ser preso, tá certo? Pode ou não ser preso. Se ele não for, digamos que ele não seja, né? Ele não seja, aí a gente vai ter uma prorrogação. Prorrogação desse livramento condicional, que é justamente essa suspensão, né? Ele vai ficar suspenso, ele vai ser prorrogado, tá certo? Se lá na frente ele for absolvido, ele não for condenado, tem uma sentença, mas é absolutória, não é condenatória. Aí beleza, a gente vai pegar aquele prazo que ele ficou liberado condicionalmente, que ele estava no período de prova até acontecer o problema e vai contar, beleza? Então, se ele for, deixa eu botar bem aqui, ó, se absolvido, o tempo conta, tá certo? Agora, se ele for condenado, como nós já conversamos anteriormente, será revogado o benefício, tá certo? Então, de qualquer forma, a gente vai aguardar. Foi praticado outra infração, o juiz ele pode ordenar a prisão. Não significa dizer que obrigatoriamente ele vai ser recolhido ao cárcere, tá certo? Ele pode ouvir do Conselho Penitenciário e o Ministério Público e vai suspender o curso do livramento condicional, cuja revogação fica dependendo da decisão. Ou seja, se ele for condenado, revoga. Agora, se ele for absolvido, aí beleza. Vai contar todo aquele tempo que ele estava de livramento condicional, tá certo? Belezinha?
Pronto. O artigo 90 e o artigo 146 vão tratar a respeito da extinção da punibilidade, que é o que se espera quando a gente tem um livramento condicional, né? Se a pessoa está usufruindo do benefício de livramento condicional, se ela atendeu os requisitos, atendeu as condições e ela está cumprindo ali o benefício, espera-se que ao final seja extinta a punibilidade. Se ela cumpriu com tudo e está tudo bem, está tudo ok. Então o que é que vai acontecer? Artigo 90 do CPB. Se até o seu término o livramento não é revogado, seja revogação obrigatória ou facultativa, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Acabou-se. Livre estou, né? Assim, frozen, tá bom? Agora o artigo 146 vai dizer a mesma coisa, da LEP, né? O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, do MP ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo sem revogação. Então, é o que eu disse desde o início, né? Quando a gente trata de livramento condicional, a gente está tratando de uma situação que é um instrumento de ressocialização. O livramento condicional é uma imposição de liberdade com condições. O que se espera, ao final, é que haja a extinção da punibilidade, mas no meio do período pode haver a revogação por algumas situações. Você viu comigo a situação de revogação obrigatória, você viu comigo a situação de revogação que não vai contar para nada, que é quando ele comete um novo delito na vigência, né, durante o período ali da concessão daquele benefício. E você viu comigo que há alta possibilidade, ele pode ser condenado, né, pela prática de um delito que ele cometeu anteriormente, e aí nessa situação a gente vai conceder um novo livramento condicional, pode ter um novo livramento condicional, bem como o período em que ele usufruiu do benefício será computado, tá certo? Então pode ter revogação, pode ter extinção da punibilidade, e isso aqui é o que a gente tem na nossa lei de execuções penais e no nosso Código Penal brasileiro, perfeito? Tem mais coisa lá pra você ler, tem umas coisinhas que são letra de lei, a tia tá toda assanhada, né? Hoje, misericórdia. Bem, tem umas coisinhas que são letra de lei lá, você vai fazer a leitura, mas via de regra o que cai é isso, tá bom? Então, o que eu preciso que você saiba pra sua prova são as condições, os requisitos, a revogação e aqui ao final tem a questão da extinção da punibilidade. Só o que a gente trouxe aqui, tá bom? Então, deixa eu avançar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem não, ó. Isso aqui você consegue resolver as questões da sua prova, tá certo? Não trouxe slide, não vou disponibilizar o slide, porque você tá vendo que o slide é só a letra de lei, então é só você fazer a anotação aí. Artigo 83 do Código Penal, 132 da LEP, 137 da LEP, 86 a 88 do Código Penal, 141 a 145 da nossa Lei de Execuções Penais, artigo 90 do CPB e 146 da Lei de Execuções Penais, tá certo? Não é para se discutir a respeito de leitura, você precisa ler isso que não dispensa a leitura e precisa resolver as questões de prova, que é para você conseguir gabaritar tudo que aparecer por aí, tá bom? Como eu disse, a maioria das questões de LEP vão cobrar a letra de lei e muito dificilmente vai ter alguma coisa que precisa explicar, como eu estou explicando para você a respeito dessa questão, né, do cometimento ou não do delito, né, dessa questão da revogação, se conta ou se não conta, tá certo? A maioria das coisas você vai conseguir compreender fazendo a leitura, beleza, meu aluno? Tranquilo? Então, um beijo no teu coração, espero que eu tenha te ajudado, depois a gente volta com mais coisas a respeito da Lei de Execuções Penais, tá bom? E é isso. Obrigado pela paciência, obrigado por ter ficado até aqui, obrigado pela audiência, né? E é isso. A gente se encontra numa próxima, tá bom? Beijo no teu coração, tamo junto. Tchau, tchau.